aguardar só uns 3 minutinhos para o pessoal entrar online. Queria agradecer ao querido John, que veio nos salvar aqui, John da liderança do PT na Câmara, que veio aqui resolver nossos problemas técnicos. A gente tinha entrado com um link antes, mas ele caiu e agora a gente está retomando. Estou entrando aqui também no link para ver o comentário do pessoal. Tá dando certo, que bom. Online, e agradecer ao que deu certo. Vamos só aguardar o pessoal entrar agora, tá bom? Obrigada, John. Obrigada, Padilha, Samara, Vanilson. Vamos começar já já. O pessoal já está começando a ficar online. Enquanto o pessoal entra, e aí, vocês estão bem? Samara, Vanilson, Alexandre, como é que estão aí de isolamento? Todo mundo se cuidando? Espero que o pessoal que esteja assistindo a gente também. Estamos tentando, né? Eu estou trabalhando porque eu sou da área da saúde, então a gente tem que ir. Não para, né? Vocês não param. Tem que ir, mas estamos tentando ter os cuidados aí, né, para evitar. Bom, acho que eu vou... Então, o pessoal já está entrando, vou começar a explicar aqui como é que vai ser nossa live. Queria super agradecer a vocês 3, viu? Padilha, Samara, Vanilson. Agradecer ao John, que veio aqui resolver nosso problema técnico, que a gente estava com outro link que caiu, mas eu acho que esse agora parece que está dando certo. O pessoal já está entrando, já está começando a comentar. Já tem gente, inclusive, de vários municípios aqui com a gente, de Lagoa Santa. Cadê? Peraí que não está subindo. De São Miguel. Que bom, gente. Bom, esse é o nosso primeiro Chame Gente virtual. Para quem acompanha o nosso mandato, já está familiarizado, né, com o nosso Chame Gente. Chame Gente é uma roda de conversa que a gente faz para debater os temas que a gente está debatendo aqui no Congresso, né, uma forma da gente ficar próxima da nossa população. A gente faz Chame Gente em tudo que é canto que vocês imaginarem, né? A gente fez já em praça, em Câmara Municipal, em teatro, onde tiver um chão para acolher a gente faz Chame Gente. A gente levava isso para os bairros de Natal, levava isso para os municípios do Rio Grande do Norte. É um dos instrumentos mais preciosos que nosso mandato tem, né? Para vocês terem ideia, alguns projetos de lei que a gente protocolou saíram desses debates, né, do Chame Gente, emendas que a gente fez a projetos que tramitam na Câmara, a forma que a gente escolheu nossas emendas parlamentares, né, a alocação de recursos do orçamento. Tudo isso a gente tem no Chame Gente esse instrumento muito importante de diálogo com a população. E aí, nesses tempos de isolamento, né, de trabalhar em casa, de todo mundo do mandato ter que estar nesse momento de recolhimento e de trabalho em casa, nós ficamos pensando como é que a gente ia fazer, né, para manter isso, que é a coisa que a gente mais aprecia e se importa, né, na construção desse mandato, que é esse contato direto com o povo, que faz as nossas ações fazerem sentido. E aí, a gente não podia deixar, né, de aproveitar essas tecnologias novas que a modernidade nos traz, para todo mundo vendo todo dia um monte de gente fazendo live, né, fazendo debate através desses instrumentos. Eu acho que está sendo muito legal, né, muito valioso. E aí a gente, vamos fazer então o primeiro Chame Gente virtual, né? Não vamos parar o Chame Gente porque estamos vivendo esse momento. O contrário, né? Um momento que a gente precisa aí que mais ainda estar junto, conversar, entender esse momento de crise. E aí o primeiro tema não podia ser outro, né? Que esse que a gente escolheu, que foi os impactos da crise do coronavírus para a classe trabalhadora. Esse é um tema central. A gente está vendo a mídia fazer uma cobertura muito importante sobre a crise do coronavírus, inclusive sendo muitas vezes um contraponto às orientações irresponsáveis que o governo Bolsonaro dá, mas, por outro lado, a mídia muitas vezes tem relatado como está sendo a vida da classe média alta nesses tempos, né? A gente vê muitas matérias sobre como é ficar em casa, como é estar em quarentena, coisas para você fazer enquanto está em casa, coisas mais voltadas para quem está podendo trabalhar em casa, inclusive, né? E a gente sentiu falta um pouco de
tratar mais de como está sendo esse impacto na vida da classe trabalhadora, na vida das periferias, né, e quais medidas a gente está tentando tomar aqui no parlamento para fazer frente nesse momento tão difícil para o nosso país. E aí eu queria apresentar a vocês os nossos convidados para o debate de hoje, né? A gente tem 3 pessoas muito especiais, né, pelas quais eu tenho um carinho muito grande e muito qualificadas para fazer essa conversa aqui com a gente. Queria, inclusive, começar agradecendo a vocês 3, Padilha, Samara e Vanilson, né, que vão estar com o nosso público aqui na noite de hoje. Nosso primeiro convidado é o companheiro Alexandre Padilha. Ele é ex-ministro da Saúde, ele é médico infectologista e ele é o meu colega de bancada aqui, da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, né, deputado federal, e está tendo um papel incrível de liderança da nossa bancada, aqui da oposição, nesse momento em que o Congresso está tendo que dar respostas ao enfrentamento dessa crise. Né? O companheiro Padilha está se destacando, né, liderando esse processo aqui na Câmara. E a nossa segunda convidada é a companheira Samara Martins. Ela é vice-presidenta da UP, da Unidade Popular, esse partido de luta recém-registrado, né, com muito orgulho. Nesses tempos de antipolítica, eles conseguiram recolher, ainda assim, milhares de assinaturas e conseguiram fundar o partido Unidade Popular pelo Socialismo. E ela é também do MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é um movimento de luta pela moradia. E ela é da área da saúde também, né? Ela é dentista, inclusive não parou, né? Não está no isolamento, porque não está podendo parar da área da saúde. E o companheiro Vanilson Torres, ele que é do Movimento Nacional da População de Rua, né? Um dos coordenadores nacionais desse movimento, está aí mostrando a camiseta do movimento para vocês, e ele é também conselheiro nacional de saúde. Então, são esses os 3 companheiros que vão aqui com a gente hoje participar desse debate. Eu agradeço demais. Bom, então hoje a ideia é que a gente debate um pouco sobre isso, né? Como é que está sendo para a classe trabalhadora passar por esse momento de crise? Como é que está sendo nas periferias? Como é que está sendo para quem trabalha informal e ainda não conseguiu parar, até porque Bolsonaro ainda não sancionou a renda básica emergencial que nós aprovamos, terminou de tramitar ontem no Congresso. E como é que esse governo está lidando com a crise e o que a oposição a esse governo, que temos aqui eu e o companheiro Padilha, de parlamentares que são do setor da oposição, como é que está se contrapondo à forma como o governo está lidando com essa crise. A gente vai começar com o companheiro Padilha. Padilha, começa se provocando exatamente sobre isso que eu acabei de falar. O que você está pensando sobre a condução do governo Bolsonaro em relação a essa crise, sobre as posturas do próprio presidente em relação às orientações que ele tem dado para a população para passar por esse momento, e como é que nós, somos da bancada de oposição, temos feito aqui na Câmara, aqui no Congresso, para dar as respostas que a população precisa nesse momento. Vai contigo, a palavra está contigo, companheiro. Muito obrigada. Vamos lá. Olá, Natália. Olá, Samara. Olá, Vanilson. Bom demais poder participar com vocês aqui do Chame Gente. Estou honrado, né? O primeiro Chame Gente virtual aí vai ficar para a história, né? Muito honrado de poder participar. Um abraço, Natália, você é minha grande colega aqui na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada de esquerda aqui no Congresso Nacional, né? E uma grande oportunidade para a gente poder conversar. Gostei muito aí do que o Vanilson e a Samara se apresentando os dois. Eu, hoje pela manhã, por exemplo, estava junto com o pessoal do Heliópolis, que é a maior favela aqui na cidade de São Paulo, a UNAS, né, a União das Associações de Movimento de Moradia do Heliópolis, tem uma história de quase 20 anos de luta, de organização, e a gente está ajudando aqui em São Paulo a montar vários comitês populares de solidariedade, enfrentamento ao coronavírus, porque, sem dúvida alguma, quando acontece sempre isso, ainda mais quando tem uma crise que junta problema de saúde e problema da economia, quem mais sofre é a população que mais precisa, são os trabalhadores e as trabalhadoras, a maioria da população, né? Como é que eu vejo o Bolsonaro nessa crise, né, Natália? Essa semana, inclusive, eu tive que dar uma entrevista para um canal espanhol, porque a mídia internacional simplesmente não acredita como que o Bolsonaro, depois de tantas evidências, tantos exemplos do mundo,
né? O último foi o Trump, que ele adora lamber as botas do Trump, né? O presidente dos Estados Unidos, e no começo fazia um discurso: não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar, a economia não pode parar, o dinheiro tem que continuar, as pessoas têm que continuar trabalhando, e que na semana passada mandou uma carta aos americanos, depois que os Estados Unidos passou a ser o país que tem maior número de casos de coronavírus do mundo. Imagina que os Estados Unidos tem uma população que é 1/4 da população chinesa, mas já tem o maior número de casos do mundo. O Trump fez uma carta dizendo que agora é a hora de salvar vidas primeiro e depois a gente vai cuidar da economia, né? É impressionante como o Bolsonaro, até essa TV espanhola perguntava: Padilha, você acha que Bolsonaro não vai mudar de opinião, né? Não vai mudar de postura? Como é que vai ficar Bolsonaro agora, né? Com tantas evidências? O Brasil hoje confirmou mais de 200 mortos, né? E eu disse, a primeira coisa, eu disse o seguinte: Bolsonaro nunca teve compromisso com a vida. Alguém que defende a tortura, alguém que tenta transformar o dia de hoje, né, que é o dia do início do golpe militar de 64, como se fosse um dia pela liberdade, como ele disse hoje. Alguém que defende a liberação de armas, aumentando o número de mortes por armas de fogo. Alguém que defendeu, votou a favor, defendeu e continua mantendo um congelamento dos recursos do SUS, a chamada Emenda Constitucional 95, né, que congela os recursos do SUS por 20 anos, o que fez com que em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, tenha aumentado a mortalidade no Brasil, aumentou a mortalidade nas crianças, aumentou a mortalidade dos adultos. Alguém que expulsou os médicos cubanos que estavam aqui cuidando do nosso povo, né? E até agora não conseguiu repor esses médicos, não está nem aí para isso, né? Alguém que incentiva o desmatamento e as queimadas na Amazônia, ou seja, Bolsonaro nunca teve compromisso com a vida, e é por isso que ele trata com desdém um problema tão sério como o coronavírus. Por isso que ele fala que é uma fantasia, que é uma gripezinha. Outro dia ele falou assim: brasileiro entra dentro do esgoto, sai, não fica doente. Por que vai ficar doente com uma gripezinha? Como é que ele falando isso, né? Então, a gente tem mais de 200 mortos já no país, né? Então, em primeiro lugar, a postura de Bolsonaro tem uma certa coerência com o que ele é, com alguém que tem um projeto de morte para o país, né? Ele não se preocupa, não muda de opinião, mesmo com já 200 mortos e com risco real, porque acontece hoje no Brasil uma disputa política que aconteceu em todos os países, em fevereiro, em março, coronavírus, sobretudo os países da Europa, que foi no primeiro momento as posturas de dizer o seguinte: essa é uma gripe pequena, isso é uma gripe qualquer, né? Na Itália chegaram a fazer um vídeo, Milão não para, né? Falando que a cidade de Milão não podia parar, muito parecido com esse vídeo que o Bolsonaro fez do Brasil não pode parar, e que essa postura só mudou quando começaram a colecionar mortos, né? Colecionar caixões, quando os dados dos óbitos não podia mais esconder a gravidade da pandemia. Então, o Brasil está vivendo essa disputa política. Então, essa é a primeira coisa, né? O Bolsonaro é coerente com o que ele sempre foi, uma pessoa que defende um projeto de morte contra a vida. E, por isso, é irresponsável com a vida dos brasileiros, com a imagem, a postura de um chefe de Estado, né, que, ao fazer essas atitudes, acaba influenciando o conjunto do governo. E essa é uma segunda característica de como o governo federal está enfrentando essa crise. A postura do Bolsonaro, desde o começo, de menosprezar o coronavírus, dizer que é uma gripezinha, mobilizou o resto do seu governo, a ponto do Ministério da Saúde não conseguir fazer nada de concreto, né? O Ministério da Saúde até tem uma postura técnica na fala mais coerente, ou seja, não são terraplanistas igual o Bolsonaro, né? A postura de quem acredita que a Terra é redonda, de fato, né? Então tem uma postura mais técnica, mas fazer mesmo que é bom nada. Na semana passada eu tive numa videoconferência como essa, junto com a governadora Fátima, com a Fátima Bezerra em Rio Grande do Norte, e ela contando, né, a situação assim, de não ter recebido nenhum real do governo federal para abrir novos leitos de UTI, está abrindo pelo seu esforço próprio, pelo esforço do governo do Estado, pelo esforço da Secretaria de Saúde, né? Até agora o Ministério da Saúde não abriu um leito novo sequer, desde janeiro já se sabe dessa epidemia, e a gente sabe a necessidade de leitos de UTI, né, de leitos hospitalares,
de testagem, né? Tem que ter testagem. Da oferta de teste, o governo federal não se preparou, em parte porque o Ministério da Saúde acaba tendo obstáculo no governo federal, porque o Bolsonaro tem essa postura de minimizar, né? Então, essa é uma segunda característica, né? O Ministério da Saúde não se planejou, não se programou. Desde janeiro, quando surgiu a pandemia, a epidemia na China, nós estamos falando. Desde janeiro, eu faço parte da comissão externa de acompanhamento do coronavírus, falando que o Ministério da Saúde precisava pedir recurso adicional, precisava acabar com esse congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde, recuperar os 9 bilhões que foram retirados no ano passado, para abrir leito de UTI, para comprar teste, e infelizmente eles não fizeram isso, né? O que faz com que, nesse momento da pandemia, os estados, a governadora aí se esforçando para ampliar atendimento, os municípios, a sociedade, a população tendo que se organizar para isso. Então, essa é a segunda característica. A postura de Bolsonaro gera obstáculos para o conjunto do governo federal, que não consegue executar e não consegue apoiar os estados, municípios e a população para reduzir os impactos dessa pandemia. E uma terceira característica, ele tenta fazer um discurso que é querer impor um dilema a Samara, ao Vanilson, a você, deputada Natália, a todo mundo, a mim, né, de que você tem que optar ou por salvar a sua vida ou salvar a sua renda, né? De que o trabalhador tem que optar ou por salvar o emprego dele ou colocar a vida dele, do pai dele, da mãe dele, do filho dele em risco. Então, esse dilema nós não podemos aceitar. Aliás, o mundo percebeu, né, que não poderia ficar nesse dilema. O que os governos estão fazendo? Se esforçando em ampliar o atendimento à saúde, se esforçando em proteger os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, como a Samara e como eu. Eu estive num hospital hoje em São Paulo, mais cedo, fui visitar pessoas aí que estão internadas, infectadas. Tem um hospital que eu tive lá, mais de 150 profissionais já foram afastados pela infecção, pelo coronavírus. Então, muito importante a gente proteger os trabalhadores. É possível ampliar atendimento, proteger os trabalhadores e, ao mesmo tempo, salvar a renda das pessoas. Como é que os países estão fazendo isso? Criando renda básica emergencial, como nós criamos aqui, só que já começaram a pagar. Nós vamos começar a campanha a partir de hoje, daqui a pouco vai ter o panelaço, às 8h30. Temos que dar um grito ensurdecedor, gente. Hoje tem que ser o maior panelaço na história desse país, né? Porque o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento à nação às 8h30 da noite, inclusive pegando como data a data do dia do golpe militar em 64, então ele deve querer fazer referência a isso. Eles estão fazendo uma fake news sobre fala do diretor-geral da OMS. O diretor-geral da OMS já questionou o que o Bolsonaro falou sobre ele, né? Mesmo assim vai fazer um grande pronunciamento, né? E nós precisamos cobrar, paga Bolsonaro, a gente garantiu minha luta, a luta da Natália, de toda a bancada do PT, da oposição. Aprovamos em menos de uma semana uma regra que garante R$ 1.200 para todas as famílias no país que tenham pelo menos 2 adultos e tenham como renda até 3 salários mínimos. Se a família tiver uma mulher só como adulta, como é a grande maioria das famílias na periferia das grandes cidades, aí certamente em Natal, na região metropolitana de Natal, como é aqui em São Paulo, essa mulher vai receber R$ 1.200 direto. Precisa estar no cadastro único ou no cadastro da MEI. Precisa pagar logo, Bolsonaro. Vamos cobrar. Os países estão fazendo isso. Estão se esforçando em proteger as pessoas, para as pessoas ficarem em casa, mas garantindo a renda delas, né? A gente precisa, Natália, o PT apresentou hoje, né, a adição para o projeto, vamos ver se a gente consegue votar amanhã ou na semana que vem, que é uma garantia do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na Inglaterra, eles começaram com essa postura de achar que não dava para parar, que não dava para pedir para as pessoas ficarem em casa, começou a ter mortes. Aí eles mudaram a estratégia deles, primeiro fazer testagem, teste, que infelizmente não está tendo no Brasil, porque o Ministério não se organizou, e segundo, garantir a renda dos trabalhadores. Na Inglaterra, que é um governo de direita, hoje, o primeiro-ministro lá britânico é de direita, está garantindo 80% do salário se o trabalhador for demitido pela empresa, porque a empresa disse que vai fechar, que não segura mais, 80% do salário o governo vai bancar. A gente precisa ter, o PT está apresentando uma proposta similar a essa, nós precisamos garantir isso aqui no Brasil. O salário do trabalhador e recurso, capital de giro, para que o pequeno empresário, tem gente que tem uma empresa com 10 pessoas, 9 pessoas,
Tem pessoas que têm aí um consultório de dentista, né? Que estão com dificuldade para pagar suas contas, porque vai ter cancelamento de agenda, de atendimento. A gente precisa garantir um capital, um recurso para que essas coisas não parem. O pessoal aí, os catadores de material reciclável, né, que reduziu a sua atividade porque está tendo menos material reciclável, precisa ter a garantia de renda nesse período, as cooperativas, né? E um debate que eu estou fazendo, Natália, que é o seguinte, né? Toda vez que tem uma guerra, a grande indústria ela se direciona para produzir produtos para a guerra. Então, a indústria de roupas começa a produzir roupa para soldado, para quem vai trabalhar na guerra. A indústria de automóveis começa a construir pneu para tanque, pneu para carro que vai entrar na guerra. A outra se migra para a indústria bélica. A indústria de alimentos se prepara para produzir indústria de alimentos. Hoje nós estamos numa guerra pela saúde. Então, o Brasil tem todas as condições, mas para isso precisa de um governo federal que organize isso e chame a indústria, todos os setores da indústria, setor de alimentos, de peças, de material de construção civil, todos os setores, para fazer uma migração para produzir coisas que são importantes para a saúde. Por exemplo, a gente precisa de máscara. Trabalhadores de saúde estão sem máscara. Idoso que começa a ficar com sinal e sintoma em casa está sem máscara. Cuidador das pessoas em casa está sem máscara. Então, a gente precisa de uma larga produção de máscara. Uma parte a indústria pode fazer, uma parte a cooperativa de mulheres na periferia pode fazer, o pessoal da economia solidária. Hoje, na Unas Heliópolis, o pessoal discutindo isso. Uma parte dos institutos federais que nós criamos, né, já estão pegando aquelas impressoras 3D que eles têm, lá das máquinas que eles têm, já estão produzindo máscara a partir dali. Isso tem que ter incentivo do governo federal, crédito, né, reduzir imposto para essa direção, chamar, antecipar a compra. Né? Se o governo federal fala assim, eu vou comprar milhões de máscaras, a indústria vem. Né? Isso está muito grave, porque a gente não vê isso por parte do governo Bolsonaro. Então, a nossa luta é, antes de mais nada, né, garantir a vida e a renda das pessoas. Para isso, nós estamos cobrando, aprovando medidas aqui junto ao Bolsonaro, mas tem um papel que é lá na ponta, né? Esse papel do Comitê Popular, por exemplo, aqui em São Paulo é muito grave o problema da falta d'água. Então, a companhia estadual não está garantindo água. A gente está dizendo para as pessoas, fique em casa e lave a mão, só que não tem água para a pessoa lavar a mão. Então, a gente está cobrando isso da companhia estadual, estamos cobrando que as prefeituras, por exemplo, não cobrem IPTU nesse momento, possa postergar o pagamento do IPTU, taxas que possam ter, que o governo federal não cobre as multas do INSS nesse momento, que as prefeituras não precisem pagar o INSS, recolher o INSS nesse momento, faz lá na frente recuperar a dívida, porque nós estamos num momento onde a gente precisa garantir atendimento à saúde e a renda das pessoas, viu, Natália? Certo, é isso, companheiro. E interessante que você traz aí que essa forma de atuar do governo Bolsonaro em relação ao tema da saúde é algo que está se evidenciando agora, né? Agora que a gente está vivendo esse momento da pandemia, mas tem um histórico, né? Isso que você falou do que foi feito com mais médicos, né? Do que foi tirado do orçamento na área da saúde, do próprio apoio ao congelamento dos investimentos, e aí agora essa política, né, que já se aplicava está sendo aplicada num momento da pandemia e absolutamente não serve. Eu queria, né, o pessoal está comentando muito aqui, inclusive, fora Bolsonaro, né? Tá todo mundo aqui colocando hashtag fora Bolsonaro, porque fica explícito, né, que se a gente já sabia que ele não servia para governar nosso país, não serve em absoluto para estar à frente do país liderando nesse momento da pandemia. Antes de passar para a Samara, eu queria, tem um monte de gente de vários municípios que estão aqui assistindo a gente, né? Gente de Natal, de Santana do Matos, de São João do Sabugi, de Nísia Floresta, de Praia Grande, São Paulo, viu, Padilha? De Ouro Branco, de Jucurutu, de São Bernardo do Campo, São Paulo, de Currais Novos, Macau, Mossoró, Upanema, Grossos, Apodi e Extremóis. Eu estou muito feliz com isso, porque o Chame Gente, Padilha, era a nossa forma exatamente de fazer as caravanas, de ir para os municípios, e que bom que o pessoal dos municípios está aqui assistindo a gente, está aqui acompanhando a gente. E, Samara, o que você conta para a gente, como é que o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas está vendo os seus
a companheirada que milita, né, que está junto de vocês na luta por moradia, como é que estão passando por isso? Esse tema da moradia é um tema que se relaciona em absoluto, né, com o tema da crise, porque a gente tem várias pessoas sem teto no nosso país, a gente tem várias pessoas em casas que só tem um cômodo, por exemplo, então se tiver alguém doente, não tem como essa pessoa doente ficar isolada das outras pessoas, a gente tem várias casas que não têm acesso à água, como o companheiro Padilha bem acabou de falar, né? Então essa campanha toda de lavar as mãos, etc., como é que vai se aplicar, né, numa situação dessas? Queria, enfim, que tu compartilhasse um pouco com a gente como é que vocês estão percebendo que os trabalhadores estão vivendo nesse momento. Para quem está entrando agora, nós estamos aqui no nosso primeiro Chame Gente virtual. Estamos com o companheiro Padilha, que é deputado federal, ex-ministro da Saúde, a companheira Samara, que é do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas e vice-presidenta da Unidade Popular, e o companheiro Vanilson, do Movimento Nacional da População de Rua e conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. Obrigada a todo mundo aí que está acompanhando, que está comentando, que está interagindo aqui com a gente. Continue interagindo e vamos lá, Samara, o que você conta para a gente? Ei, Natália, ei, Padilha, ei, Vanilson, e muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um momento importante para a gente poder fazer essa discussão, porque, como você disse no início, às vezes as próprias orientações e a própria discussão do problema, né, do Covid, ele é restrito a uma parte, né, das pessoas, a uma classe, e não, às vezes não representa todo mundo, porque é muito fácil falar assim, fique em casa, quarentena, home office. Então, um monte de conceitos, né, que ficam contando para as pessoas e botando na televisão e espalhando essa notícia, mas que na realidade não é todo mundo que pode ficar de quarentena, não é todo mundo que pode fazer home office, não é todo mundo que pode ficar em casa, porque de fato tem outras necessidades além dessas que você já falou. Não é todo mundo que pode higienizar as mãos o tempo inteiro, porque inclusive a gente acha que é muito tranquilo, mas tem gente que não tem, inclusive, sabonete, não tem casa, não tem os itens de higiene mínimo. Então, não podemos só falar fiquem em casa, não podemos só falar se isolem, fiquem de quarentena. Então, esse é um debate que a gente acha perfeito, assim, nós do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, nós da Unidade Popular achamos que é muito importante fazer esse recorte de classe também nesse momento, porque apesar do vírus não escolher, né, e aí tem se dito, o vírus não escolhe, ele não escolhe quem ele infecta, mas a nossa classe sofre mais, né, a gente sente mais pesado esse problema. Então, nós temos que discutir, e como que os ambulantes vão se virar, e como que as diaristas vão se virar, e como as manicures vão se virar, os próprios comerciantes, pequenos e médios comerciantes, como é que vão se virar se está tudo parado, tudo fechado. Nós estamos até com 2 campanhas, que Ajude uma Diarista, que é justamente para poder ajudar as mulheres, porque nós mulheres sentimos também muito mais, porque somos as responsáveis pelos lares, como o Padilha já falou, mas somos também as pessoas socialmente responsáveis pelo cuidado, né, da saúde da nossa família, da nossa própria saúde. É quem se preocupa com isso nas famílias são as mulheres. E são essas as mulheres, portanto, as mais atingidas quando acontece uma crise como essa. Então, estamos fazendo essa campanha, quem depois quiser, Ajude uma Diarista, e também Covid-19 nas ocupações, que é uma outra campanha que nós estamos fazendo para arrecadar alimentação, para arrecadar material de limpeza, de higiene pessoal, para as mulheres também fraldas, absorventes, essas outras coisas que às vezes a gente não pensa, mas que precisa e não tendo renda não consegue. Então, quem puder participar dessas campanhas também é legal. Eu sei que o movimento População de Rua está fazendo também, vários outros movimentos estão fazendo suas campanhas, para que nesse momento a gente tenha a solidariedade, né? A gente pense no outro também. Se para nós é tranquilo ficar em casa, na quarentena, ou até trabalhar em casa, mas para outras pessoas, para outras famílias, não é. Então, é bastante sério e é um momento também de provar como a gente pode agir em sociedade, o quanto a nossa solidariedade pode ser maior do que esse vírus. Eu acho que temos que exercer isso e incentivar que as pessoas façam. E aí, como eu disse, não dá só para cobrar que as pessoas fiquem em casa ou de quarentena. Como o Padilha já colocou muito bem, é necessário medidas e que o governo tome medidas para que essas pessoas possam ficar em casa.
para que essas pessoas também contribuam para não alastrar a infecção, porque a gente não pode dizer que é só a gripezinha, que está tranquilo, pode todo mundo voltar e vamos todo mundo trabalhar e tudo mais. Não dá, porque é sério, a gente tem acompanhado vários países, o quanto isso alastrou, o quanto de um mês para o outro, de um dia para o outro, que cresceram os casos e as mortes. Então, a gente não pode desconsiderar o problema que é, mas a gente também não pode deixar que cada um por si se vire, e que aí uns tenham condição, os outros não têm. Então, tem que ter subsídio, tem que ter repasse de renda, e tem que ser rápido, não pode ficar pensando se eu vou, se eu não vou fazer. E aí, para nós, o discurso que o Bolsonaro faz no dia 24 é extremamente revoltante e desrespeitoso, assim. Não só com a população, mas com todo mundo que está nesse processo. Os próprios profissionais da saúde que estão há um tempo aí tentando fazer com que essa campanha tome corpo, que os governos estaduais também se posicionem, que as entidades se posicionem, que as pessoas tomem suas atitudes também, vem ele para poder desconstruir tudo, desmobilizar tudo que tem sido feito. E a gente não pode aceitar isso, porque até a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela, além de colocar isso, né, que é desrespeitoso, desrespeito os cientistas que estão trabalhando em desenvolvimento de tecnologia em saúde, de respeito a todo mundo que está nesse processo, mas também é um crime de infração de medida sanitária preventiva, assim. Eu achei muito legal a nota deles, da Abrasco, porque eles trazem isso, inclusive como uma violação do Código Penal, inclusive, de que é impedir, que você não pode introduzir ou propagar uma doença contagiosa intencionalmente, porque isso é crime. E aí, e eles trazem esse questionamento, porque além do pronunciamento, ele vai passear pelo centro, ele vai, né, dizer, não, todo mundo agora não precisa mais fazer isso, num desrespeito enorme, assim, e além disso que o Padilha falou, do próprio desrespeito à vida das pessoas, de achar que não tem problema, né, não, o velhinho não tem problema, vai morrer os velhinhos. Como assim, gente? E aí a vida dos velhinhos não importa, não, a vida dos que estão na idade economicamente ativa importa, a dos velhinhos não importa. Como assim é só os velhinhos? E aí, além de dizer que a gripezinha, então pode morrer alguns, é a vida, não tem problema, alguns vão morrer, eu lamento. Isso não pode. Para o cara que, inclusive, ocupa o principal cargo, né, de parlamentar, que a gente tem que ficar dizendo isso, que não importa, não tem problema. Vai morrer só uns e outros, e a gente não pode fazer nada, a economia que não pode parar. Porque o lucro é acima das vidas, né? O lucro importa mais, o dinheiro importa mais, os privilégios importam mais. E aí vem com essa campanha de o Brasil não pode parar, e faz carreata, e faz manifestação, e faz um monte de coisa, desconsiderando, inclusive, que as próprias instituições internacionais de saúde, a própria ABIN aqui do país diz que não é para fazer, que vai piorar, que a tendência é, inclusive, o número de mortos e de infectados aumentar drasticamente, e ignora completamente isso, na contramão do mundo, que é isso que o Padilha falou muito bem. A maioria dos países está pensando em formas de manter a renda das pessoas. O nosso, ele acha que suspender o salário dos funcionários por 4 meses é tranquilo, porque só pensa no patrão, né? Só pensa com a cabeça dele de elite, então pode suspender por 4 meses o recurso das pessoas, pode cortar o salário dos funcionários públicos em 50%, porque, né, todo mundo tem que ajudar. Como assim todo mundo tem que ajudar? Se corta dos funcionários públicos e não mexe um centavo no que é dos banqueiros, não mexe um centavo no que é dos grandes empresários, está lá garantido o pagamento da religiosamente, mas os funcionários públicos é os que têm que ajudar, como se os funcionários públicos recebessem salários gigantescos. Então não dá. E aí depois vem dizer assim, eu não li direito, desculpa. Poxa, Guilherme, desculpa assim, você não me falou. Então fica parecendo, né? E como o Padilha colocou bem, fica parecendo que é um doido, mas não é loucura, não. A gente tem que respeitar a loucura, né? Porque aí a gente fala assim, é um doido, é um maluco. Não é um maluco, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É uma política. O Bolsonaro, ele governa para as elites, ele é o interlocutor dessas elites, para legitimar uma violência de classe sobre nós, trabalhadores, para poder garantir os privilégios de alguns. Então, não tem problema se a gente morre, se a gente trabalha, se a gente se expõe. Então, não é doideira, não é loucura, é pensado. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele se sente livre
de qualquer controle institucional ou até moral para desprezar a humanidade, assim, para além dele, né, além dele, da família dele, dos seus, o resto para ele não importa. E aí é valorizado, né? E esse discurso é valorizado por as seclas dele, né, discípulos deles, que compõem justamente essa elite. Porque aí não foi só ele que foi fazer esse discurso, aí a gente tem que escutar Justus falando isso, um monte de outros empresários falando isso, o próprio Flávio Rocha aqui no nosso estado falando que é isso, tem que pensar na economia, não pode ter prejuízo, os prejuízos econômicos têm que ser levados em consideração, então preferem essa exposição a perder um centavo que seja. Então, não é à toa, inclusive, eu brinquei, né, para a gente não ofender a loucura, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que respeitar a loucura, porque senão essa loucura, né? Esse negócio que fica parecendo só um devaneio, oculta uma racionalidade que ele tem de ser capitalista, individualista, de ser racista, machista, homofóbico, autoritário e fascista, porque eu acho que isso que o Padilha puxou é muito sério. O cara hoje achar que pode valorizar um momento da nossa história nojento, um momento da nossa história assassino, um momento da nossa história extremamente pesado e que é ocultado, inclusive, ainda, porque não querem que a gente saiba da nossa história, e por isso a gente defende a memória, a verdade e a justiça, porque a gente não sabe o que aconteceu. E aí fica parecendo que a ditadura militar foi muito tranquila, perseguiu um comunista ali, outro ali, e pronto, e está tudo tranquilo, e não está certo. E nós não podemos aceitar que são 56 anos, né, do golpe militar fascista no nosso país, e a gente não pode aceitar que, inclusive, na presidência esteja um cara que homenageia o Ustra, que é internacionalmente conhecido como um torturador, um assassino, e aí o cara vai lá para poder valorizar e homenagear esses. Inclusive, chamar mesmo para o panelaço que vai ter 8h30, porque nós não podemos aceitar que isso aconteça, assim, de valorizar e achar que isso é uma revolução. Isso foi um golpe fascista que matou milhares de pessoas, que perseguiu, que torturou, que escondeu corpos de várias pessoas. Nós temos que homenagear, são os nossos, os que lutaram por democracia, os que lutaram para que a gente tivesse liberdade, para que a gente tivesse direito. Por que ele não vai homenagear, por exemplo, o Emanuel Bezerra, que é o nosso conterrâneo potiguar? Por que não homenageia a Natália, que também é potiguar, a Natália de Souza, o Manuel Lisboa, a Margarida Alves, que são mulheres e são homens que lutaram para que a gente tivesse hoje mais liberdade, para que a gente tivesse hoje mais direito. Então, nesse momento, nós não podemos aceitar o discurso de ditadura militar, de valorizar os torturadores, nós temos que valorizar os nossos lutadores. E nesse contexto agora de Covid, valorizar os nossos lutadores é valorizar a nossa população e, como Padilha puxou, valorizar os nossos profissionais da saúde, porque esses estão botando a cara a tapa para poder garantir o cuidado e o tratamento das pessoas. Então, e muitas vezes, como ele mesmo disse, sem equipamentos de proteção individual, sem máscaras, sem luvas, tentando, né, de toda maneira manter o trabalho funcionando, mas sem condições para isso. Tem que prestar atenção nesses profissionais. Às vezes sem receber insalubridade, às vezes sem nenhuma atenção a esses profissionais, porque eles também não são imunes, não estão, blindados disso que está acontecendo. Tanto que tiveram casos de médicos que foram infectados, um que até faleceu porque denunciava, inclusive, essa falta de equipamentos, e aí, às vezes, quando denuncia, são ameaçados, sofrem um assédio moral, inclusive, porque ameaçam paralisar o atendimento por falta de condição, e aí são também maltratados e são caçados por conta disso. Então, sente medo do que está acontecendo, sente medo dos patrões, sente medo dos encarregados, porque não tem condição de atender da melhor forma possível. E os trabalhadores da saúde estão aí tentando, estão aí na linha de frente mesmo, tentando conseguir com o que dá. Que é isso que Padilha falou, querem sucatear o SUS o tempo inteiro. E aí, nesse momento, nós temos que valorizar o SUS, nós temos que valorizar o Sistema Único de Saúde que nós temos no nosso país. Porque um monte de gente quer dizer que não presta, que não serve, mas nós temos que valorizar e defender o nosso Sistema Único de Saúde, porque a exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, lá as pessoas, além do problema de não ter o Sistema Único de Saúde, eles também não têm a licença saúde, né, para poder se tratar ou se cuidar quando precisam. Então, às vezes trabalham doentes, e isso, nesse momento agora, são
propagam, né? Propagam o vírus, e além disso não tem um sistema de saúde para poder se cuidar. E aí, às vezes, não vão ao médico, não vão ao hospital com medo dos altos custos que a gente tem. Então, por mais problemas que a gente tem no SUS, e nós temos mesmo, temos que brigar para que ele seja melhor e de mais qualidade, mas nesse momento defender o SUS é muito importante. E aí, vale que outras pessoas que agora, nesse momento, percebem a importância disso, participem também da campanha de defesa do SUS contra o sucateamento, que esse governo, inclusive, tem tentado ao máximo acabar, sucatear, dizer que não precisa, que não existe, que cada um cuide da sua própria vida, que cada um cuide da sua própria saúde. E só para falar dessa questão ainda dos lucros acima da vida, uma questão importante é a gente lembrar o que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, na Vale do Rio Doce. Então, um monte de gente, depois, né, que aconteceu aquela tragédia, que inclusive estão lá nas famílias, né, ninguém responde pelo crime que aconteceu lá em Brumadinho, mas agora todo mundo acha que é super irresponsável, que o cara deveria ter parado de fazer, né, a mina do feijão funcionar, que tinha que ter fechado e tudo mais. Mas o discurso é o mesmo, é dizer, não, mas não pode, porque é economia direta e indireta, porque os empregos e não sei o quê, e a vida das pessoas. Então, é o mesmo discurso, e a gente não pode esperar acontecer a tragédia e morrer mais pessoas e chegar a milhares de pessoas para a gente considerar, era melhor ter parado mesmo, era melhor não ter feito isso mesmo. Então, não dá para a gente colocar o dinheiro, colocar o lucro, colocar o capital acima da vida das pessoas, e precisa, sim, aí vai onerar o orçamento? Vai onerar o orçamento, mas é melhor garantir as pessoas do que garantir os bancos, do que garantir quem já ganha e já lucra milhares de reais todos os anos, inclusive nas crises, né? Então, é crise para quem? O Brasil para quem, né? Então, nós já não estávamos ganhando há muito tempo. Então, essas são questões importantes. E só mais uma questão para terminar, que eu sei que às vezes eu falo muito e passo o tempo, mas o que a gente tem defendido, inclusive, nesse momento, além da transferência de renda para os desempregados, para os autônomos, para os microempreendedores, mas que a gente use a propriedade pública e privada para dar abrigo para essas pessoas, porque é isso que a Natália falou no início, várias pessoas não têm moradias, ou estão nas ocupações, ou estão nas favelas, ou estão em submoradias, e precisa resolver o problema de moradia, não dá para poder só dizer que, não, cada um que resolve o seu problema separado, tem que resolver o déficit habitacional do nosso país, porque tem um monte de lugar vago, um monte de gente sem morar, justamente porque a especulação imobiliária e o dinheiro é muito mais importante do que as pessoas terem uma casa. Então, é utilizar esses espaços para poder ser abrigo para as pessoas que têm vulnerabilidades, que não têm onde morar ou que moram em condições precárias, como as escolas, as creches, os hotéis, tanto públicos quanto privados. O deslacre das torneiras das praças, porque eles lacram, né? Acho que o Vanilson pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas lacram as torneiras nas praças para que as pessoas em situação de rua não usem. Tem que deslacrar as torneiras para as pessoas terem condição de, pelo menos, lavar a mão. Além do que, colocarem os banheiros públicos, né, para funcionar, e instalar os kits para que as pessoas possam também usar. Então, são medidas que precisam ser feitas, que às vezes a gente não pensa, porque a gente não vive essa realidade. Não é todo mundo que vai ter sabonete, banheiro, casa, para poder tomar banho, lavar a mão, passar álcool gel e essas coisas. E nesse sentido das prevenções mais diretas, como álcool gel e essas coisas, ter nos espaços de atendimento à população, como as UBS, os postos de saúde, os CAPs, para poder as pessoas terem condição de usar, essas que não têm condição ou que moram na rua e etc. E só para finalizar, então, dizer, como eu disse no início, é um momento da gente estar unido, né? De que a gente esteja junto e que os profissionais da saúde, a população, os parlamentares, os que estão no governo, estejam todos num discurso só, porque não é isso que a gente tem visto, né? É um discurso, cada um faz um discurso diferente lá, e nós precisamos estar todo mundo na mesma direção para a gente poder vencer o vírus, para que a gente não tenha esse impacto como tiveram em outros países. E até o diretor-geral da OMS, ele disse que é nesse momento de crise, né, de crises como essas, que a gente consegue ver o melhor e o pior
aflorar na humanidade. A gente tem o melhor quando as pessoas se juntam para poder ajudar outras famílias, além das suas próprias famílias, mesmo colocando em risco a sua própria, né, para poder ir, para poder deixar, para poder arrecadar, para poder ir nos lugares onde as pessoas precisam, e também aflora o pior, que é o que a gente vê aí, as pessoas achando que as vidas das pessoas não importam, e isola os velhinhos e tudo mais, como se as outras pessoas não transmitissem, como se os jovens não transmitissem, quem for para a rua não transmitisse. Então, aflora também o pior. Então, nós temos que nos apegar no melhor e entender que lutar pelo fora Bolsonaro, como a Natália disse que está aí nos comentários, lutar pelo fora Bolsonaro faz bem para a saúde. Então, vem todo mundo para poder derrubar esse governo, porque nós temos que vencer o coronavírus, mas nós temos que vencer também esse governo fascista, e nós vamos vencer. É isso, companheira, muito bom. Eu vou antes de passar para a Vanilson, a gente começou nossa sessão aqui, eu vou daqui a pouco, né? Depois o Vanilson falar, a gente vai começar a encerrar a nossa live. Vanilson representa a população em situação de rua, né? Que é essa população que vive numa vulnerabilidade extrema, que vive, inclusive, uma invisibilidade social, que são mais expostos, e que, inclusive, nesse último período tem aumentado, né? Como a gente está vendo a desigualdade, a pobreza no Brasil, consequentemente, também a população em situação de rua aumentar em todo o nosso país. E eu vou passar para a Vanilson, queria registrar aqui mais alguns municípios que estão aqui com a gente. Só de Serra de São Bento, pode ver de Lagoa de Teresina, Rio de Janeiro, Salvador, de Caldas Novas, de Eldorado. Obrigada, pessoal, pela audiência, pela participação, pela interação. Agora eu vou passar para o Pedro Vanilson para ele compartilhar com a gente como é que o Movimento Nacional da População de Rua está vendo como o pessoal está passando por essa crise, o que a gente tem articulado ações. Olá, Pedro Vanilson. Boa noite, Natália. Boa noite, boa noite, Samara. Boa noite à população em situação de rua do Brasil, ao Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Boa noite a todos os apoiadores e apoiadoras que fazem das suas vidas suas lutas. Começando com Paulo Freire, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, porque quando a Natália estava falando, estava cortando. Como é, Vanilson? Gostaria de saber o quê? Eu queria saber se vocês estão ouvindo bem, porque quando você estava falando agora no final, estava cortando. Peraí, pronto, botei aqui o fone. Pode repetir? Beleza. Você está ouvindo agora? Estou ouvindo. Porque quando você estava falando agora, antes de eu começar, estava cortando, entendeu? Até para as pessoas estarem entendendo. Certo. Beleza, então assim, nós vamos começar poeticamente, dizendo assim, ó, aos esfarrapados do mundo, e ao que com eles se descobrem, e descobrindo-se com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Então, realmente, o que vivemos no país é uma coisa terrível, porque a gente, para falar sobre a população de rua, a gente tem que voltar no tempo. E aí, nós estávamos em Recife, e lá nós estávamos no evento que nós estávamos. Quem sabe quem descobriu o Brasil? Uma palavra muito fácil, que é uma pergunta fácil que é colocada na história. Quem descobriu o Brasil? E aí alguém disse, eu sei, Pedro Álvares Cabral. E aí nós dissemos assim, não, o país não foi descoberto, o Brasil foi invadido, pois já existiam aqui os povos indígenas, os povos originários. E aí com essa invasão em 1500, até hoje nós somos invadidos em nossos direitos sociais, somos invadidos na saúde, somos invadidos nas garantias diversas dos nossos direitos que foram conquistados a duras penas. Eu preciso ir também, passando pela história do Brasil, fazendo essa viagem, antes de chegar na situação de rua, passar pelo bloco das pedaladas, onde em 2016 tivemos a presidenta Dilma Rousseff empichada, ou teve o impeachment dela, onde aí se iniciou o que se vinha planejando há muito tempo nesse país. Porque com o golpe de 2016, começou-se a colocar nesse país o que eles pensavam fazer. E aí começou
com a questão da EC 95, né? A EC 95 que reduz investimentos por anos. Mas, depois, o governo federal do Temer coloca as revisões da Política Nacional da Atenção Básica e também da saúde mental. Com isso, a redução de direitos do povo brasileiro foi diminuindo, a opressão foi aumentando. Em 2017, eles trazem, na verdade, a nova política de atenção básica, a qual nós, no Conselho Nacional de Saúde, fazemos parte da comissão da Câmara Técnica da Atenção Básica. Já em 2019, o SUS, com a EC 95, perde cerca de 9 bilhões de reais. Aí, agora, antes da pandemia, o que estava em curso, o Padilha sabe disso, era o novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde. O que é isso? É a total ou parcelada destruição do Sistema Único de Saúde, porque isso penaliza usuários e usuárias, penaliza trabalhadoras, penaliza gestores. Então, o coronavírus acontece no momento em que estava esse novo modelo de financiamento. Mas o que eu falei até agora se afeta agora no combate ao Covid-19, que é justamente nós não temos as condições necessárias para enfrentar, necessárias e financeiras, para enfrentar o Covid-19, por ter tido esse rastro de destruição do SUS, dos direitos do povo brasileiro. E aí, é como a Samara falou, é muito lindo quando diz, fique em casa, nós trabalharemos por você. É necessário dizer isso. Mas nós, população em situação de rua que não tem onde ficar, onde iremos? Né? Onde iremos? Porque a Natália sabe disso, o Padilha sabe, a Samara, e creio que os internautas que estão acompanhando no Facebook, a qual nós mandamos um abraço do Movimento Nacional da População de Rua e da população em situação de rua a qual nós representamos, vocês sabem que todos os públicos estão dentro do contexto da população em situação de rua. Seja LGBTQI+, seja povos tradicionais, seja quilombolas, ciganos, todos os públicos estão dentro dessa população. E aí, nós, Natália, nós não vimos ainda a nível federal, Natália, Samara, Padilha, internautas, nós não vimos ainda a nível federal nada de normativa, nada de decreto, de portaria, sobre a proteção da população em situação de rua no tempo do Covid-19. O Ministério da Saúde ainda não lançou nada, né? Será que somos invisíveis ainda nessa pandemia? Sim, nós estamos invisíveis ainda nessa pandemia, né? Mas nós também estamos lutando para nos sair dessa invisibilidade. E aí, a gente tem que pedir revoga a EC 95 já. É uma das bandeiras da... Porque a gente tem que perceber, Natália, que a classe trabalhadora não é só aquela que está trabalhando na formalidade. Temos os informais, temos os desempregados e desempregados nesse país, que com essa pandemia, Natália, Padilha, Samara e todos e todas, durante essa pandemia e pós-pandemia, nós teremos trabalhadores e trabalhadoras desempregados, mandados embora. Porque os patrões não vão querer pagar essa conta sozinhos. E aí não iremos conseguir pagar nossas dívidas. E o que sobrará dessas pessoas? As ruas do Brasil. Então a gente percebe que haverá um aumento dessa população nas ruas do Brasil. E precisamos pensar aí, durante, para depois da pandemia, as ruas não sejam lotadas, mas para outros que virão para as ruas do Brasil pelo descaso do governo federal. E aí a renda básica que Bolsonaro ainda não assinou. Assina e paga logo, Bolsonaro, a renda básica. Porque enquanto tu fala que a população volte às ruas, nós sabemos qual é o teu intuito. O teu intuito é que as pessoas voltem às ruas e tu não assine por que as pessoas não precisam mais. Mas tu está enganado. A população brasileira está morrendo dentro de casa, sem alimentação. Nós fazemos trabalho nas ruas,
Estamos fazendo a distribuição de alimentos, de higiene pessoal, de água nas ruas, e estamos vendo a quantidade de famílias, de crianças que estão nas ruas, via suas casas, das periferias, por não ter pão em casa. Então, Bolsonaro, tu fosse eleito por 57 milhões de brasileiros, mas tu tem que representar o país, tu tem que governar para o país, e não os 57 milhões de pessoas que votaram em tu, e que já estão, inclusive, alguns arrependidos. Então, assina e paga logo, Bolsonaro. E aí, pessoal, a Pop e o Covid-19, o que nós estamos enfrentando aqui no Brasil é muito complicado. É claro que está sendo abrigadas e abrigados a Pop em alguns abrigos, por luta do movimento nacional, por luta de apoiadores e apoiadoras. Mas ainda temos um número grande de pessoas em situação de rua, desabrigadas, desassistidas. Estão ainda nas ruas, sem nem saber alguns o que é o Covid-19. Então, assim, é importante que nós nos atentemos nesse momento. Natal tem 3 abrigos. Porém, nós percebemos no diálogo que não são suficientes. Nós temos a população estimada de Natal em 1.200 pessoas. Nós, do movimento População em Situação de Rua no Rio Grande do Norte, junto com apoiadores e apoiadoras, estamos no diálogo, estamos conversando, dialogando, para que a população em situação de rua possa ser abrigada na sua totalidade. Já conquistamos aqui no RN a gratuidade dos restaurantes populares. Nós já conquistamos algumas batalhas, mas temos uma luta maior, que é a garantia de direitos estruturantes para essa população em situação de rua em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil. E aí, a gente precisa falar, eu sei que o tempo está acabando, está em 8 minutos já, mais ou menos, não é isso? Mas a gente precisa falar o seguinte, diante dessa pandemia, nós resolvemos não ficar parados. A nossa luta é políticas públicas. A nossa luta, é como o Samara falou, é para que não se tampe as torneiras das praças. É que se dê dignidade, se dê oportunidade para essa população no trabalho, emprego e renda, na moradia. E nós devemos agir. Nós somos um movimento de luta por políticas públicas, mas não podíamos deixar a população em situação de rua ficar nas ruas com fome, com sede, sem higiene. Porque quando o Fica em Casa chegou, muitos grupos deixaram de fazer trabalho nas ruas de Natal do Brasil. E arregaçamos as mangas, o movimento de apoiadores e apoiadoras, e lançamos a campanha Solidariedade não entra em quarentena. Solidariedade não entra em quarentena, que começou no dia 20 de março, encerrou-se no dia 25, dia 26, nós saímos às ruas de Natal, entregando essas alimentações, água e higiene pessoal. Dia 28, saímos novamente e iremos sair novamente amanhã. Porque quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não aguenta, não consegue pensar, não consegue lutar. Então, assim, gostaríamos de relatar que estamos lançando a segunda fase da campanha Solidariedade não entra em quarentena, onde daqui a um dia, daqui a uns instantes, estaremos lançando nas redes sociais e esperamos que todos e todas possam entrar nessa solidariedade, possamos estar buscando essa possibilidade de solidariedade para a população em situação de rua. Deixarei aqui o endereço do local que já está recebendo doações, já está recebendo essas mercadorias, seja água, seja alimentação ou higiene pessoal. Tivemos uma parceria com o Brotar Restaurantes, a Rua Sul, 707 aqui em Natal, ali em Petrópolis, onde está recebendo essas doações. E para finalizar, vou finalizar com a frase que está aqui na nossa camisa. Se você treme de indignação por causa da injustiça no mundo, estamos juntos, companheiros e companheiras. Então, e aí, falar que a luta é grande a nível nacional. O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, os conselhos de direitos estão numa luta ferrenha pela garantia da REC 95, pela a melhoria na saúde, na habitação, e outras questões do povo brasileiro.
E agradecer a Natália, agradecer a todos e todas, agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Rio Grande do Norte, mas agradecer também a todos os apoiadores e apoiadoras do Brasil, que apoiam a população em situação de rua, que apoiam o MLB, que apoiam a luta, porque só as lutas vão mudar a vida. Valeu, Natália, valeu, Padilha, valeu, Samara. Massa, companheiro, muito obrigada. Eu queria ler aqui alguns comentários que chegaram. Antes, mandar um beijo para o pessoal de Açu, de São José dos Campos, de Picos. O companheiro lá de Jânio fala que nós, da agricultura familiar, agroecológica, não paramos, estamos trabalhando para que os brasileiros não fiquem sem alimento. Fábio Henrique fala que nosso Congresso foi eleito no mesmo esquema fraudulento das eleições, não basta fora Bolsonaro, é preciso derrubar também o projeto em andamento que foi construído pela Fiesp para o golpe contra Dilma. Sena, vamos lutar, deputados, pelo Fundeb permanente, o pessoal já trazendo aí outras das nossas pautas aqui de luta. Companheirada, nós estamos aqui, começou nossa sessão da Câmara, né? A gente queria muito ficar mais tempo com vocês, mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui. Eu acho que as reflexões que os três companheiros, né, que os dois companheiros e as companheiras trouxeram foram muito valiosas, muito enriquecedoras e fazem a gente refletir sobre esse próprio modelo da nossa sociedade. É um sistema que prioriza mesmo o lucro em detrimento da vida e que a gente está... Como a gente está com um governo que é totalmente afinado com esse projeto, né, neoliberal, neofascista, a gente está vendo isso na prática, como é um governo de extrema-direita enfrentando um momento como esse de pandemia. Né, e é descarado como o desprezo pela vida é evidente, como a falta de cuidado com as pessoas, né, como a proteção irrestrita aos grandes lucros dos empresários fica completamente acima da própria proteção da vida do povo. E é por isso que nós temos que, nesse momento, estar muito mobilizados, né, muito organizados para fazer frente a isso. Cada companheiro que falou aí mencionou organizações que estão sendo feitas, os comitês populares que Padilha mencionou, Vanilson e Samara falaram das mobilizações que estão acontecendo para arrecadar doações, enfim, então toda uma rede de solidariedade vai sendo feita, vai sendo construída, vai sendo estruturada para que as pessoas passem por esse momento, mas ao mesmo tempo a gente também, junto com isso, faz a luta pelas políticas públicas que respondam a isso. E a gente está aqui pressionando para que o Congresso aprove medidas de proteção para que a classe trabalhadora também tenha o direito de parar, né? Também tenha o direito de ficar em isolamento, já que é isso que todas as organizações de saúde dizem, indicam, que é o que faz com que a contaminação, né, diminua de velocidade e não se espalhe. Companheirada, eu queria agradecer muito a vocês pelo tempo de vocês, companheiro Padilha, companheira Samara, companheiro Vanilson, espero que a gente possa conversar mais vezes, bater esse papo mais vezes. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né? Foi uma audiência muito linda, de vários municípios, fiquei muito feliz de a gente poder chegar em vocês, ao menos dessa forma, já que a gente não está podendo se juntar pessoalmente, se abraçar pessoalmente em caravana, e agora a gente vai ali para o plenário para fazer essa luta, para tentar passar mais projetos que façam, que inclusive o que o governo federal não está fazendo, né? Já que o governo federal não está fazendo, a gente está aqui fazendo todo o esforço para aprovar medidas que deem minimamente uma resposta para que as pessoas tenham condições de vida, de sobrevivência nesse momento tão duro. Então é isso. Esse foi o primeiro Chame Gente virtual. Obrigada demais, Padilha, Samara, Vanilson, por participarem. Tamo juntos. Vocês querem deixar um beijo final aí para os nossos espectadores? Sim, sim. Adorei, viu, Natália? Um abraço na Samara, um abraço no Vanilson, que eu conheço desde a época do Conselho Nacional de Saúde. E dizer aí, viu, Natália, assim, estou acompanhando ali a votação na Câmara, no Senado. Aprovou hoje no Senado um projeto que a gente tinha aprovado na Câmara na semana passada, que vai facilitar a vida do trabalhador, da trabalhadora, para conseguir o atestado. 7 dias de dispensa, não precisa apresentar atestado médico. Só a partir do 8º dia, foi um projeto que nós fizemos, estou muito feliz que aprovou. Né? Nossa, parabéns. E ficar à disposição do pessoal aí, viu? Ficar à disposição do pessoal aí. Quem quiser acompanhar a gente pelo @Padilheiro também pode mandar pergunta à disposição de todos, tá certo? Um abraço, Vanilson, um abraço, Samara. E Natália, eu te vejo amanhã aqui em Brasília. Até amanhã. Valeu, sigam Padilha, @Padilhando. E aí, Samara?
Obrigada, Natália. A luta de vocês no parlamento é muito grande nesse momento, então boa sorte para vocês também. Vamos continuar aqui nos movimentos apoiando vocês também que estão nessa luta parlamentar, que eu imagino que deve ser punk. Chamar todo mundo para participar dessa rede de solidariedade, o Ajude uma Diarista, Covid nas ocupações, Solidariedade não entra em quarentena. A nossa luta é grande para acabar com essa pandemia, pelo Fora Bolsonaro e por um governo popular. Muito obrigada. Valeu, companheira. E tu, Vanilson, manda teu beijo. Então, é o seguinte, mandar um abraço e agradecimento e muita luta para toda a equipe Bonas, né? Para todo o mandato de Natália Bonavides, do Padilha, mandar um abraço para o MLB, mandar um abraço e muita luta para a população em situação de rua. E, Natália, pedir aí para você, Padilha, que possa fortalecer a frente parlamentar em defesa da população em situação de rua aí na Câmara Federal, que é com a Érica Cocai, com a Fegali, para que a gente possa ter mais esse instrumento fortalecido, para que a gente possa estar na luta e nas resistências. Valeu, Brasil, sigamos na luta. Valeu, companheirada, tamo junto, chame gente, chegue junto e fora Bolsonaro. Um beijo, brigadão, até mais, tchau.